Olá, em primeiro lugar, desculpas. Nós queremos pedir a todos os amigos e amigas, nossos alunos, neste primeiro dia, que não escutaram a primeira parte que estávamos falando por problemas técnicos, porque, em benefício deste curso, para melhor conexão, som, este ciclo, nós começamos com uma nova equipe. E, como todas as coisas, tivemos um pequeno inconveniente que pedimos desculpas. Então vamos repetir, que é como a repetição de uma jogada ou de uma boa atuação. Então queremos dizer que é uma boa repetição. Vamos nos apresentar, somos estudantes, alunos do Binei Baruch. Meu nome é Rodolfo, tenho 10 anos, 11 anos, estudando no Binei Baruch. Ao meu lado está Ricardo. Também estou há uns 11 anos, 10 anos mais ou menos, no Instituto Binei Baruch, que tem sede em Israel, Petah Tikva, e temos um curso que se chama Introdução à Kabbalah, que se divide em 3 partes. Esta primeira parte são 10 lições e é o nível fundamental, depois intermediário e grupo jovem. Cada um são 10 classes e são no total 30 classes. Nossa missão ou difusão é por meio do método do Bnei Baruch, o método do Baruch Sulam. Portanto, o que vocês vão estudar conosco é a linha de Baruch Sulam, o último grande cabalista do século XX. Este curso, como dissemos, tem partes que vocês podem interagir por 2 formas claras. Primeiro, por meio de um programa chamado Zoom, que vocês estão convidados e os amigos podem ajudar. Portanto, este curso dispõe desta parte, que é o Zoom de conexão, onde vocês vão nos ver e nós vamos ver vocês. Que é mais importante nós vermos vocês para conhecermos vocês. E essa também tem uma parte de perguntas e respostas, onde vocês estão conectados pelo chat, podem fazer perguntas, por favor, mantendo o tema que estamos falando. Por outro lado, vocês também têm um corpo de amigos e amigas, que são as pessoas que coordenam o chat, que coordenam o chat e também uma parte técnica, que estão amigos atrás das câmeras, que podem arrumar a parte técnica. E também os relatores, os instrutores, que nós intercalamos entre nós, entre 4 e 5 pessoas. Portanto, dito esta apresentação, vamos falar um pouco sobre a nossa organização. O que você acha, Ricardo? Vamos ver. Dentro de todo o nosso estudo e tempo que temos no Bnei Baruch, o que significa para você? Veja, na verdade, como que eu cheguei a Kabbalah? Acho que, como muitos amigos que estão nos olhando hoje na tela, que se perguntam sobre o sentido de tudo isso, da vida, qual o propósito da existência. Porque ocorrem situações e coisas, eu tive uma busca desde jovem, de criança, em que busquei vários métodos, conhecimentos, até que cheguei uma vez a um congresso do Bnei Baruch, no Chile, em 2006, e quando escutei do nosso professor Michael Leitman, que é o fundador e que nos dirige da instrução do Centro de Estudo de Kabbalah do Bnei Baruch, na verdade, quando eu escutei este sentido nos meus ouvidos, eu estava buscando a resposta que buscava. E eu venho de um mundo mais científico, que eu precisava de uma resposta. Não era sob uma olhada apenas, eu buscava a ciência, uma certeza, e não suposições, até que escutei e nunca mais saí. E depois eu entendi por que a sabedoria cabalística
é conhecida como uma ciência cabalística. Vamos estudar mais adiante, na segunda classe sobre percepção da realidade, que os cabalistas são cientistas que estudam, analisam esta vida ou este fenômeno que chamamos vida, numa certa realidade espaço e tempo, entendendo que é uma sabedoria que vem de milhares de anos, que por meio da sua história vários homens foram somando parte, revelando este conhecimento. Um conhecimento que hoje está ao alcance de todos numa instituição chamada Bnei Baruch, que é mundial, traduzida em vários idiomas. Mais adiante vocês verão a página onde tem mais de milhares de classes dadas diariamente, com vários temas, com todas as perguntas que a pessoa possa fazer, desde ciência, corpo, saúde, tudo sob o olhar dos cabalistas, que já tiveram êxito até hoje e realizam discernimentos acerca dessa sabedoria, que é todo um mundo novo que se abre à pessoa. E hoje temos a sorte, o privilégio de poder aceder a ela, e hoje, com a ajuda da tecnologia, inclusive podemos fazer um autoestudo de nossa casa, sem nos movermos. E como disse o Ricardo, fala o Rodolfo, o Bnei Baruch é uma organização que iniciou em 1995, muito próximo dessa data, quando o professor do Dr. Michael Leitman, que é o nosso professor, o chefe do Bnei Baruch, ele recebeu por muitos anos o ensinamento do seu professor e recebeu essa responsabilidade da disseminação da Kabbalah. Quando ficou sozinho o nosso professor, o Michael Leitman, e o Rabash faleceu, nesse instante começou a disseminação por meio de Michael Leitman. E ele começou sozinho e começou a se questionar: o que vou fazer? E evidentemente o que vou fazer, a resposta é dada agora a mais de 2 milhões de alunos no mundo inteiro através da disseminação da Kabbalah. Começou com 10, 15 alunos que foram multiplicando-se em vários países. No último congresso, havia mais de 64 representantes de países diferentes, ou 64 países diferentes, com mais de 8 mil pessoas no último congresso. Então, este é um conhecimento mundial, apesar de se concentrar em Israel, que transcende as fronteiras de Israel. E como tal, somos aqui do Chile e podemos dividir com vocês essa sabedoria cabalística. As raízes dessa sabedoria são ancestrais. É uma sabedoria de vários anos e vamos ver uma referência histórica dessa linhagem chamada Bnei Baruch. Temos um professor, como dizíamos, o Rav, que é um cientista cibernético, por meio da área das ciências, ele faz um verdadeiro aporte científico e a Kabbalah confirma isso, o Dr. Michael Leitman. Ele é um cabalista mundial e nosso professor. Então, de certa forma, por meio do seu ensinamento, diariamente estudamos com ele. Essa organização mundial trabalha de forma mundial, então temos traduções em mais de 30 idiomas. E essas classes são traduzidas também em vários idiomas, a sua classe diária, e vocês têm os sites ao alcance da sua língua. Vocês podem assistir a nossa página kabbalah.info/pt, onde encontrarão um mundo para se concentrar no que querem buscar. Temos outras páginas também e canais de televisão e por meio da internet, onde as pessoas podem estar constantemente vendo televisão. Juntamente com isso, desenvolvemos vídeos, filmes. Vocês podem entrar no YouTube, botar só no YouTube Bnei Baruch, vocês vão ter várias coisas. Não temos finalidade de lucros e nos sustentamos apenas com o trabalho de cada um, que não tem nenhum interesse
Se você simplesmente desejar, pode entrar conforme seu compromisso de tempo neste caminho. Portanto, o Bnei Baru hoje oferece este curso gratuito nessa temática. Algo mais a dizer? Bom, sobre a América Latina, na América Latina, em 2005, 3 pessoas começaram a estudar aqui no Chile. Havia um amigo estudando no México, outra na Colômbia, que foram os precursores desta busca. E hoje temos dezenas de grupos em toda a América Latina, várias pessoas, homens e mulheres, participando ativamente na conexão da sabedoria cabalística. E todos nós seguimos de alguma forma toda a formação do Dr. Michael Leitman e temos nossos coordenadores que estão sempre presentes dando pautas para as ações. E temos algo importante, Ricardo. Vou pedir à produção que, por favor, nos coloque um aviso para falar disso, que tem a ver com os congressos. O que é um congresso, Ricardo? O que é um congresso? Nós vemos aqui o convite para que vocês saibam. Então, aqui temos os congressos, que será nesse período. Ele vai visitar os países que estão aí na tela. E é um giro do nosso professor por toda a América Latina, começando pelo Chile, depois Brasil, México, terminando nos Estados Unidos. E um congresso é uma congregação onde chegam amigos de todas as partes do mundo e se transmitem classes dirigidas, onde se aprofundam temas para quem está começando a estudar Kabbalah. E é um tema muito profundo tudo isso, e por meio dos anos o ser humano entende. Bom, nós temos um problema, na verdade. Nós chegamos a este mundo e parece que tudo está oculto para nós. Ninguém nos entregou o manual da vida. Recebemos uma formação do nosso ambiente, dos nossos pais, onde crescemos e recebemos esta forma de vida, essa sociedade. Mas as perguntas vitais de qualquer ser humano que se faz sobre o propósito, o sentido da existência, há um sistema ou alguma filosofia ou pensamento que pode dar certa resposta. No entanto, não temos a certeza, são suposições. E é aí que o indivíduo, a pessoa começa a se perguntar qual o sentido de tudo isso, do sofrimento, o que ocorre conosco, de onde viemos, o que ocorre depois desta vida, e várias perguntas que podemos fazer nesta busca. Da fonte, qual o propósito disso? Por que a realidade nos é apresentada assim? Por que ocorrem essas coisas comigo? E assim pode ser que não temos a resposta e a pessoa esquece e entra num sistema de vida mais apático e continua vivendo a sua existência dessa forma. Então a questão é que a pessoa chega a ser chamada a responder as perguntas. Então veremos por que tudo isso ficou oculto à sabedoria cabalística e hoje chega até nós com essa resposta e toda a riqueza de conhecimento e sabedoria, que depois entenderemos por que é uma ciência, o que eu estudo na verdade e como é possível estudá-la, como qualquer ciência deste mundo. Então, em um congresso, o que se consegue é uma conexão singular de pessoas que buscam, que há muito tempo estudam conosco e já sabem o método que se ensina, o Bnei Baruch, que é o método do Baal HaSulam. Baal HaSulam foi o último grande cabalista do século XX que abriu a sabedoria para a nossa geração. Veremos por meio da história da humanidade como os cabalistas começaram a surgir em vários pontos da história, revelando a sabedoria a poucas pessoas, porque estava oculta, porque as pessoas não se perguntavam sobre o sentido da vida. Havia uma certa ocultação, até que chegou o momento em que a humanidade, no fim do século XX, as perguntas pelo sistema de vida que tínhamos com a sociedade, na parte social que temos, onde o individualismo e o vazio que a pessoa sente hoje, com todas as crises que se vive em todos os níveis,
do ser humano na família, nas pessoas, nas drogas, na saúde, etc., chega um momento que a pessoa pergunta: bom, qual o sentido de tudo isso? Por que que eu sofro? E é aí que a Kabbalah se revela hoje. E começa essa resposta à necessidade interna que a pessoa já começa a buscar respostas a essas perguntas, mas tudo isso ocorre num único ponto: qual o sentido e como posso revelar o que está oculto de mim? Como pode me dar o manual da vida sem ter a vida? Então, como eu estou construído como ser humano? Não sei o sentido da existência. Por que ocorrem coisas onde há leis ocultas que determinam um sofrimento que eu não sei muito bem manejar? E eu conheço as leis da natureza, como a lei da gravidade que ocorre à minha volta, e eu sei como posso utilizar. Entretanto, estas leis, que parecem rígidas no universo e na existência, estariam ocultas. E de alguma forma, a busca da resposta, qual o sentido de tudo isso, do porquê ocorrem coisas que ocorrem, essa resposta vem depois com a sabedoria cabalística. E os congressos é onde ocorre esta união. Um alcance maior, porque independente da classe que se faz nos congressos, esses congressos são alcançados e há uma unidade especial, quando muitas pessoas apontam para conseguir certa conexão. Portanto, amigos e amigas, tudo que conversamos com vocês nos congressos tem por objetivo convidá-los. A pergunta que a pessoa se faz, além do que é um congresso, eu que estou nessa primeira classe, vou ter duas classes, posso participar do congresso? A resposta é sim. Sim. Só sim. E vocês perguntarão, em que momento vão me convencer numa classe que não falaram nada para que eu vá a um congresso? É simplesmente seu desejo. Se você tem desejo, podemos dar a você uma garantia de que ao assistir um congresso, você terá um grau de avanço de 1 a 2 anos trabalhando neste método, que é um enorme presente. Portanto, há pessoas que vão se perguntar, e isso tem um valor? O valor não é nada para que você vai ganhar. Você pode se conectar, se você é desses países ou próximos, e nós temos aqui no Chile pessoas que vêm da Colômbia, do Peru, da Argentina, do Uruguai. Do Brasil vão pessoas da Venezuela e Equador, vão ao Brasil. E do norte, no México, vão de distintas partes da América Central. E dos Estados Unidos, vão nos Estados Unidos e Canadá. Qualquer pessoa que tiver desejo vai dizer: eu assisti e me inscrevi no curso fundamental do Bini Baruch, fui numa classe, senti desejo, o método me inspirou, me inscrevi e fui. E nós estaremos de braços abertos para recebê-los. Portanto, não existe um limite para que você participe. Se você tem desejo, pode estar conosco. Ok? Então, convidamos vocês, vamos repetir este convite. Então, se você não apontou, vamos pedir que coloquem novamente o slogan, anote e mandem seu desejo manifestado. Então, para se inscrever, one.kabbalah.info. Então, depois disso, vamos deixar o nosso professor com o primeiro vídeo para que ele nos mostre o que vamos ver com vocês juntos neste curso. Por favor, produção, o vídeo. Obrigado. Olá, Ravi, bom dia. Estamos emocionados porque na América Latina começamos com cursos de Kabbalah, temos centros abertos em toda a América Latina, México, Argentina, Equador, Colômbia, Chile e Brasil. E agora estamos no próximo curso. Vemos que já houve uma grande procura aos cursos, as pessoas estão emocionadas, interessadas na situação em nossos países para que eles busquem uma resposta ao propósito da vida. E para este novo curso, Ravi, gostaríamos que você nos dê umas palavras de boas-vindas. Ravi, eu estou muito feliz de escutar que esses cursos estão sendo abertos sob a sabedoria cabalística.
em todo o continente latino-americano, do México a Argentina, Chile, Brasil e o resto dos países no meio. E realmente é algo novo e especial. E eu conheço os povos que estão nestes países e já visitei não uma única vez todos os centros de educação e sinto até onde há um potencial muito grande e especial e, portanto, eu inclusive não posso conter a alegria que sinto com a abertura de cada um dos centros de educação em cada país. E creio que por meio disso, cada vez mais pessoas, quando estudam a sabedoria cabalística, entenderão qual é o futuro do mundo e o que podem fazer e como podem se beneficiar ou beneficiar os próprios povos dos seus países e tratar de serem melhores dentro da família, no trabalho e cada um com o seu próximo. E por meio disso, certamente o nosso mundo vai receber, por parte da América Latina, um ótimo exemplo no que diz respeito à sua forma futura. E eu estou cheio de esperança de que estes centros de educação sejam apenas o início de grandes universidades e sistemas educativos para o povo. E que realmente tenham muito êxito. Estou muito feliz em poder ajudar no que seja possível. E uma grande saudação a todos os alunos e a todos que já estão no que é o sistema do Centro de Educação na América Latina e todos que ainda estão por chegar. Eu realmente os abraço e os bendigo com todo o bem que tenho na vida. E vocês verão até onde a sabedoria cabalística afeta de uma ótima forma todos os âmbitos da sua vida. Tenham êxito e que cresçam muito bem e de forma muito bela. Muito obrigado, Rav. Então, obrigado ao departamento de produção por essa mensagem para todos nós do que é o estudo do Centro de Educação. Aqui na América Latina já temos 5 anos nessas transmissões a partir de vários países. Volto a repetir, os congressos são em 4 países. Vamos, para que vocês vejam, vamos colocando o slogan. Agora, o que vamos falar nós? Porque, evidentemente, quem me assegura que estou aqui sentado aqui atrás de uma tela, que o que vocês me dizem é a verdadeira Kabbalah? Evidentemente, a grande pergunta que todos vocês se fazem, se pela primeira vez têm uma aproximação a esta palavra que tem vários significados. E temos desenvolvido, e as perguntas que chegam vamos responder para mostrar de alguma forma quem nos faz pensar, ou por exemplo, ter certeza de que este caminho da Kabbalah é o caminho da verdadeira Kabbalah. Com isso, nós reconhecemos que há outros ensinamentos e vocês colocam Kabbalah, se colocarem na internet, vão ver centenas de páginas falando disso. Qual a diferença da Kabbalah do Bili Baruch que eu vou tomar como verdadeira? Para que vocês tenham um desafio, acho que é importante que vocês façam essas 10 primeiras lições. Tomem como alguém que está investigando, um observador, com alguém que quer de toda forma questionar o que se apresenta. Porque é muito importante, porque vocês devem se questionar sobre tudo aquilo que transmitimos. Portanto, por meio dessas classes, que são classes preliminares, básicas de Kabbalah, vamos ver, por exemplo, temas o que é a alma, o que é a percepção da realidade. Um grande tema que vai nos desfocar do que achávamos que era a realidade. Então, o que a Kabbalah ensina sobre a percepção da realidade, por exemplo, que é um grande tema. Veremos também qual o método, qual a diferença deste método com outros métodos.
Veremos também temas como: somos livres? É verdade que eu tenho liberdade para fazer o que eu quero? Grandes perguntas do homem. De onde eu venho? Por que estou aqui? Por que chegam sofrimentos até mim? Penas ou acontecimentos que não busco? Por que chegam até mim? O que há por trás deste processo que a humanidade vive? O que é a crise mundial que temos hoje? Com várias manifestações em todo tipo de coisas? Para onde nos leva? A Kabbalah vai responder por meio dessas lições cada uma das perguntas que vocês farão por meio do nosso chat, por exemplo. Por exemplo, vários temas nós falaremos, entendendo que isso não apenas é conhecimento. Aqui serão entregues ferramentas que têm a ver por que eu atuo assim, por que o homem atua assim, que forças agem sobre mim para que eu atue de certa forma, que forças existem no mundo. E nós vamos entregar as ferramentas. É um método prático que nos dá um sistema de equilíbrio. E o que é equilíbrio? Significa que há duas colunas, como duas partes no nosso corpo, direita e esquerda. Assim também vamos estudar como equilibramos isso. Também é um grande tema. Como ser felizes. Vocês verão, vocês querem vender o que todo mundo vende. Se vocês querem tomar assim, sim. Não só queremos, entre aspas, vender o que é ser feliz, mas mostrar que não há felicidade maior do que ter certeza do caminho, porque você vive para onde vai. Isso vai lhe fazer feliz. Não vai ser feliz coisas materiais. Por quê? Porque aqui veremos o que é o desejo. Que o desejo construiu uma sociedade que não nos levou a lugar nenhum. Apenas a desconexão, desunidade, personalismo, consumismo, individualismo e não conseguimos nada. Então, por meio da Kabbalah, veremos que temos que desenvolver outro desejo que pode nos fazer feliz. Também vamos estudar juntos toda essa estrutura de conhecimento, como se estrutura. De onde tenho certeza que o que vou estudar agora é o mesmo que estudar homens e mulheres há muito tempo atrás, que se chamava Kabbalah. Então, veremos juntos o tema que é a Kabbalah. Ricardo, a primeira coisa que surge aqui, o que significa Kabbalah? O que significa Kabbalah? Por favor, ajude-nos. A palavra vem de receber. Portanto, a pessoa podia dizer: a sabedoria cabalística é a sabedoria de como receber. Receber o quê? Aquilo que... Bom, existe uma força geral na natureza que os cabalistas chamam de Criador, que é Boré. Venha e veja, ou seja, alcança essa revelação o que está oculto para que mostre a pessoa neste mundo, aqui e agora. Não há necessário, como os disseram alguns misticismos, que tenha que passar para outra vida, depois da morte, perceber esta lei geral da realidade chamada Criador. Mas sim que a pessoa neste mundo começa, por meio do estudo da Kabbalah, a fazer o estudo de como receber essa revelação com respeito ao Criador, a esta força que rege toda a realidade, toda a natureza. Veremos que não é um Criador que muitas vezes recebemos por cultura. Os cabalistas, é muito mais profundo o significado da palavra Criador. O problema é que para o estudo da Kabbalah temos que entender que é como partir do zero. Cada um de nós vem de um contexto histórico e social e cultural, que traz desde a sua infância, como foi criado e como imprimiram em si certas formas, discernimentos e pensamentos. E a Kabbalah abre isso e no final explica como isso
começou e como foi atravessando ou ocultando-se num período muito longo de tempo que dura até hoje, em que as pessoas perderam a conexão com o mundo superior, com o mundo que está oculto. Por isso que no estudo da sabedoria, no estudo da ciência de como receber, a pessoa começa a estudar como abrir na realidade, na nova realidade. Como uma pessoa pode revelar neste mundo esta força única que rege toda a realidade, toda a criação, onde os cabalistas chamaram Boré, venha e veja. São dois vocábulos em hebraico, que significa que a pessoa alcança um nível acima do que tem agora, com os cinco sentidos, como percebe, e é capaz de ver a nova realidade que estava oculta hoje para ele, porque a pessoa está presa num espaço, tempo e lugar e vê só o que os seus sentidos manifestam, vê a realidade que a rodeia. E no estudo da Kabbalah, começa a entender que está atrás da matéria. E no momento que começa a escrever, a entender, perdão, a criação, vê como se conforma até chegar hoje e como é o processo que a pessoa pode realizar por meio do estudo neste mundo e ser capaz de perceber o que estava oculto, pelo qual recebe o que estava oculto. Então vem Le Cabela, que era considerada a sabedoria do oculto, uma sabedoria, uma ciência, e vê como este termo vai se aprofundando. E no fundo, o que a sabedoria abre. Em tudo que a pessoa é, na própria realidade. Qual o seu papel nessa existência? Primeiro, que existe algo oculto. Quais são as regras e por que estão ocultas? Por que não posso perceber? Por que me mandaram a este mundo? Estou preso, que parecia cruel, no sentido que eu não sei onde estou e como agir. Não sei o que ocorre no próximo segundo. Não sei se é algo e por que sofro. Nem me disseram o que devia fazer. Não sei as leis que regem isso. E vou me baseando num desejo cada vez, como dizia Rodolfo, numa crise que no final do século XX explode na humanidade, em toda a crise que vivemos hoje. E a Kabbalah, milhares de anos atrás, revelou que no fim do século XX chegaria o momento de se revelar, porque a humanidade necessitava deste período de correção, desta forma de revelar o que estava oculta, podendo entender por que existe, por que sofre e como pode revestir este estado. Ricardo já disse duas palavras fundamentais na nossa expressão do ensinamento da Kabbalah. Uma palavra é ocultação. A ciência de algo que está oculto. A outra palavra é revelação. Portanto, nós estamos em algo que está oculto, escondido, desaparecido e algo que está revelado. Então, se colocássemos o oculto e revelado, seriam dois extremos. Portanto, a Kabbalah diz que para chegar ao revelado, temos que subir por meio de degraus que são conquistas ou alcances espirituais, que é um caminho que vamos construir por meio de 125 níveis. Mas a pergunta é, por que deve estar oculto? Por que não nascemos e nos entregam um manual? Aqui está o manual da vida, isso é vida, daqui vem, vai para lá, e é isso que deve ser feito. Por que está oculto? Por que é assim? E existe um tema muito importante para entender isso. Este é um trabalho de correção. Quando falamos de correção, estamos falando de um processo que deve transformar e modificar ou corrigir. E para que isso se corrija ou modifique, deve haver um esforço e um trabalho. Por meio dessas classes, vamos entender por que em determinado momento a criatura de si mesma decidiu mudar essa estrutura de receber e receber e receber e receber sem entender o que estava recebendo. Veremos então que pouco a pouco esta revelação chega à humanidade por meio de um plano geral e um plano individual, por meio de um processo histórico e por meio de experiências, sejam traumáticas ou
normais, mas chegamos ao desenvolvimento neste momento. Por que se diz que está oculta? Primeiro, porque no processo histórico dela mesma, a Kabbalah sempre foi algo misterioso, abstrato, oculto, escondido. Se via, revelava algo, desaparecia, aparecia outro, falava, desaparecia, e víamos distintos traços na história que estavam desconexos, mas chegamos a um momento, a um tempo em que certo período da história que foi dada para a correção da humanidade, para a correção do homem, há 5.777 anos, o primeiro homem recebeu essa revelação. Agora, como então chegamos à revelação completa? Por meio de um método que vamos descobrindo e revelando. Que não é um método que se transmita por meio simplesmente mostrar coisas por conhecimento. A pessoa deve sentir isso, criar um desejo, criar a carência, porque o método é assim. Portanto, nós começamos a revelar, e como se revela isso? Por meio de um processo de homens que em toda a história contribuíram para a formação dessa sabedoria. O que nós entendemos com isso? É como todo sistema de aprendizado. Tem um tempo, um sistema, um processo, um desenvolvimento que vai de acordo com os tempos e ações da história. Em outras palavras, nós estamos num tempo moderno, com tecnologia, com grande implementação de ferramentas de conexão. Para este tempo, então, se apresenta uma Kabbalah extensa, completa, desenvolvida com todos os processos já alcançados por cabalistas. E chegamos então ao momento da história onde tudo está ao alcance do homem, botões, conexões, páginas, leituras, etc. Todo este desenvolvimento que temos hoje, de modo que não seja um cabalista ou uma quantidade de alunos num processo determinado, com uma quantidade de informações determinada, mas hoje, com toda a informação que temos. Isso nos mostra que cada cabalista na sua época desenvolveu para o seu processo cultural histórico certas partes da Kabbalah. Por isso que há pessoas que de repente veem a Kabbalah como um sistema planetário, cósmico. Outro vê de um sistema talvez religioso, outra vez como um sistema de manejo de forças negativas e positivas. Nós, hoje, temos a Kabbalah revelada de forma completa, onde todas as etapas que alguns podem interpretar de certa forma, ao se conectar, vão encontrar uma única linha. Uma única linha. Ocultação e revelação. Constante em distintos processos da história, conforme o desenvolvimento da mesma. Portanto, somos uma geração privilegiada, que o Baal Sulam diz que essa é a primeira parte da última geração. E desta forma, adicionando o que os cabalistas diziam, que havia um determinado tempo para a correção da humanidade. Mas antes deste tempo, vai aparecer a revelação da Kabbalah. Mas a pergunta é, eu posso estudar Kabbalah? Sim. Preciso ter uma nacionalidade, um conhecimento? Não. Preciso saber um idioma determinado? Não. Certo. Que haverá palavras, expressões de um nível determinado, porque certamente a Kabbalah começou a ser transmitida por meio de um idioma, que é o hebraico. Mas isso não significa que eu devo saber hebraico. Pelo contrário, é muito melhor para aqueles que não sabem hebraico, porque ao saber hebraico, eu vou, sem conhecer o hebraico, eu não vou ter o sentido material, só o espiritual daquela palavra. Então nós entramos agora que por meio de uma história, de um povo, de um idioma, de escritos, de processos, estava ocultada. Então vai dizer, isso significa que hoje a Kabbalah está revelada? Não. Não está revelada. Você, por meio da sua conexão,
por meio do método, vai desenvolvendo, porque o que você pode ter é conhecimento, muito conhecimento. E você vai entrar em várias páginas de conhecimento, mas esse conhecimento é vazio se você não desenvolver um método e, sobretudo, uma conexão. O que queremos dizer? Dizemos a você que aventure-se, suba neste barco da Kabbalah. Vamos viajar juntos a partir desse desconhecimento à revelação. O que nós queremos dizer? Por meio do seu desejo, simplesmente você vai se conectar. Portanto, a Kabbalah vai mostrar a você a espiritualidade. Mas, Ricardo, eu pergunto de novo: o que é espiritualidade? Não sei. Também não sei. Por que eu não sei? Porque quando a pessoa sabe algo, quando a sensação, nós podemos estudar de memória os livros sagrados e repetir com a mesma memória que caracteriza uma pessoa, sem errar nenhuma letra. Inclusive pode ser em hebraico e cada letra vamos entender o que significa. O que é, como foi escrito um texto de Kabbalah, um texto sagrado. Mas a pessoa não vai alcançar nada. E o problema é que não basta saber a conexão para revelar. Por isso que quando alguém pergunta o que é espiritualidade, se a pessoa não sentiu, é só conhecimento e algo abstrato, uma teoria. É como se nós tivéssemos e eu mostrasse uma fruta que você desconhece. Quando você deseja a fruta, uma vez que prove o sabor, ao provar, você pode dizer que isso existe, as sensações, eu posso provar essa nova fruta, posso nomear e na verdade eu posso falar daí com respeito a este estado, a este estímulo, a este objeto de estudo. Quando eu pergunto o que é espiritualidade, se vocês não estiveram, não sentem, isso é uma fantasia, uma imaginação. E muitas vezes ocorreram, com respeito a Kabbalah, várias situações. Foram feitos vários escritos onde se basearam em imaginação, com respeito, ou inverteram o que estava escrito em textos sagrados, materializaram o que estava escrito na linguagem. Depois veremos de raízes e ramos, que de fato é uma linguagem onde foi escrita a Torá. E os textos sagrados dos cabalistas autênticos, que está escrita numa linguagem especial de Kabbalah. Então, quando a pessoa vê algum termo ou um escrito de Kabbalah, materializa de imediato e não sabe o que está sendo falado, porque acredita que é deste mundo. E o que fala que o cabalista é de outro estado, deste morê, vem e veja, ou seja, alcance o nível do novo estado de percepção, a força que está atrás da matéria, que rege toda a natureza, e aí entenderás o que o cabalista está falando, qual o estado em que ele se encontra. E há vários graus e níveis, como uma escada no mundo espiritual, que nos separa deste mundo, dessa realidade, espaço, tempo e lugar como uma barreira. O cabalista atravessou a barreira e entrou no mundo superior. Por isso que seus escritos são baseados em coisas não materiais, do mundo superior, do mundo espiritual, não deste mundo. Por isso que está proibido na Kabbalah nomear algo que não se alcança, algo que não foi capaz de sentir. E quando a pessoa sente, a mente entende, porque a mente pode divagar numa imaginação ou ter uma fantasia e não algo que é uma realidade. Por isso que hoje só vemos uma parte pequena da realidade, muito diminuta, quase oculta, e somos incapazes de revelar toda a luz, a grande realidade que existe diante de nós. Isso está oculto aos nossos olhos agora. Nós começamos a estudar a sabedoria como uma ciência que não parte do princípio básico das leis até revelar isso, e se abre um novo mundo. E é aí que se entra no mundo espiritual, e é por isso que a pessoa pode entender do que os cabalistas falam e do que consiste o mundo espiritual. E não como ocorreu na Idade Média,
que se misturou e a pessoa coloca Kabbalah no Google hoje e saem centenas de milhares de textos e sabedorias que se denominam cabalísticas, mas não se baseiam em textos autênticos de grandes cabalistas. E também não seguem a linhagem do desenvolvimento da Kabbalah, que qualquer um pode investigá-la e verificá-la. Portanto, como disse o Ricardo, o tema da espiritualidade é uma pergunta que teríamos que contestar e desenvolver juntos. E espiritualidade, muitas pessoas conectam com o amor. Outra palavra muito usada pelos poetas, românticos, enamorados, famílias, apaixonados, etc. Na Kabbalah, amor é algo mais profundo. A Kabbalah ensina que existe uma lei de amor. Mas esta lei de amor é manifestada na natureza, nos atos que o sistema geral, por meio dela, se diz como leis de amor e doação. O que os cabalistas nos ensinam? Que por meio da natureza foram observando que havia uma lei que regia todo o sistema, desde o macro até o microcosmos. Que lei era? Doação. Havia uma doação constante de uns aos outros, passando e elaborando por meio de distintos intercâmbios, e viram que a natureza era totalmente harmoniosa. Era um sistema que simplesmente fazia com que cada parte fosse perfeita em seu desenvolvimento harmonioso e de doação. A isso os cabalistas chamaram lei do amor e disseram que por trás disso havia um sistema que chamamos Criador. Criador significa, por favor, vamos colocar aqui no tablet. Esta palavra significa Criador em hebraico. Boré. E está composta de duas palavras. Bo, que é vem, ou venha em hebraico, e re, veja. Isso significa que o Criador é um sistema onde, conforme a aproximação com os olhos para ver, vamos fazer uma alegoria, com os olhos eu verei, você se aproxima dele. Então deve haver um desejo de chegar e um desejo de ver. Este Boré é o que chamamos sistema geral chamado Criador. Portanto, queremos deixar estabelecido que quando falamos de amor, falamos da lei de doação, que é a lei que está em todo o sistema e, portanto, na medida que vamos alcançando os graus, porque podemos dizer isso, que você começa a desenvolver a Kabbalah e vai alcançando graus de alcance, graus de revelação, vai fazendo conexões. Internamente se conecta essa parte externa que chamamos realidade com a parte interna sua que chamamos alma. E esta conexão entre a realidade que lhe é mostrada e o que a alma lhe revela, você vai construindo um mosaico que vai colocando peça por peça e por meio do tempo e dos processos da vida, você vai preenchendo este mosaico e finalmente esse mosaico será preenchido quando você chega a ser doador pleno. E quando ser pleno doador, vai ser e conhecer o sistema geral completo chamado Boré, que é a doação. É isso que começamos a estudar. E essa sabedoria da Kabbalah deve, portanto, ter tido uma história em que queremos dividir com vocês. Então, antes de passar a segunda parte, temos a informação dos conectados? Sim. Por favor. A verdade é que temos amigos de vários países. Vou nomear. Estamos em dois sistemas, do Zoom e também temos o sistema direto via página web. Então temos amigos da Venezuela, Sandra Marizela, aí estão, vejam. Ótimo, vemos eles. E grupos físicos também. Bogotá, Germã,
Maria José, da Espanha. Veja, na Espanha falamos quantas horas? 5, 6 horas. Temos agora a diferença com a Espanha. São 4 da manhã ou 5 da manhã lá? Não, 4 horas ou 3. Bom, é de madrugada. Estão acordados de madrugada para assistir a lição. Então, saudação ao Manuel da Espanha. Chile, Eduardo de Viana do Mar, República Dominicana, Santo Domingo, do México, então, amigos de Toluca, Dulce, Lisete, Flor e Malu de Toluca, amigos da Cidade do México, Tulancingo, que é um grupo que já queremos e nos acompanha, Luiz Alberto de Monterrey, Irena Rodrigues, da Cidade do México, grandes amigos em Guadalajara, Estados Unidos, Juliana, de Miami, do Brasil, Luiz Pinheiro, Peru, Jorge. Tem amigos da Argentina, Mar del Plata, Argentina, Olga, Lili, Norma, Karen Gomes, vamos atualizar. E também o grupo de Guadalajara, Benibaru em Tolancingo. Então, vários conectados. Lembramos que há mais de 800 inscritos. Por quê? Porque há pessoas que se inscrevem e por algum motivo não pode estar presente na classe, depois se conecta à página e vê depois tranquilamente quando tem disponível. Tem uma pergunta. Bom, vamos com algumas perguntas do México. Qual a diferença de estudar a Kabbalah e com diferentes centros de educação a Kabbalah no mundo? Então a pergunta pode ser: qual a diferença entre essa Kabbalah e outros centros de Kabbalah? Bom, essa é uma pergunta que poderíamos responder com a próxima parte, mas veja. Ricardo, ele dizia que a Kabbalah teve um processo de ocultação, mas falamos que a do século XV e XVI e a Kabbalah teve uma abertura. E muitas pessoas tomaram a Kabbalah e fizeram uma mistura de coisas desta Kabbalah que vinha por meio dos cabalistas, foram dando interpretações distintas. Pessoas que não estavam preparadas, não tinham alcance, que buscavam próprio interesse. E finalmente isso teve uma série de desvios que se mantém até hoje. Portanto, o que nós oferecemos? Não queremos nem dizer nada. Nós oferecemos que a Kabbalah do Baal Sulam respeita a linhagem da Kabbalah dos cabalistas de toda a história, uma Kabbalah que por meio do processo da história que foi apreciado, e também o que oferecemos? Que você nos julgue, que você nos analise, que você reflita. Se lhe parece, lhe faz sentido o que ensinamos, esse é seu caminho. Se lhe parece que faz sentido outra Kabbalah, siga outra Kabbalah, não há problema. O Dr. Michael Leitman, quando chegou, seu professor o Rabash, e fez a mesma pergunta. O Rabash era o primogênito do Baal Sulam. Baal Sulam foi o último grande cabalista do século XX. Então, essa é uma linhagem que nunca se deteve na história de mestre e discípulo. E você verá a grandeza do Baal Sulam, junto com os grandes cabalistas, revelou ensinamentos do Zohar, do Grande Ari, etc. Isto. Portanto, tudo o que falamos a vocês é um tema que vocês sentirão. Então vamos aproveitar a sua pergunta para fazer a introdução à segunda parte, que tem a ver com a história da Kabbalah. Vamos escrever de forma rápida, colocando na tela pontos referenciais mais importantes da Kabbalah. A história da Kabbalah começa há 5.777 anos atrás. Vamos colocar essa data? 5.777 anos atrás. Nesta data, houve um homem que se perguntou sobre a razão da sua existência.
E esse homem se chamava Adão. Se esse nome é conhecido, vocês vão relacionar melhor com a Bíblia, a Torá, com Gênesis. Nós estamos falando não desse homem chamado Adão, que vocês conhecem como o homem da Torá. Depois, na segunda parte do curso, no nível intermediário, nós veremos quem é verdadeiramente Adão. Mas Adão significa pessoa, ou seja, uma pessoa, um ser humano vivente que, sim, um pastor nômade que perguntou a razão da sua existência. Há 5.617 anos. Ele perguntou a razão da sua existência e escreveu o primeiro livro de Kabbalah chamado O Anjo Raziel. Anjo significa força e Raziel oculto. Então, por isso que Anjo Raziel é o livro da força do oculto. Ele revelou que havia uma força oculta de nós que regia toda a realidade. O segundo homem, e é com um pictograma. O segundo homem é Abraão. Abraão, há mais de 20 gerações, ou 20 gerações depois de Adão, escreveu um livro chamado Sefer Yetzirah, que é o livro da criação, onde começou a abrir a Kabbalah, formou o primeiro grupo de trabalho, viveu na Mesopotâmia antiga, que seria a Babilônia. Então, ele formou um grupo onde começou a estudar qual era o conhecimento da Kabbalah. E aqui ainda não há, digamos assim, uma identidade de nação ou povo. Existe uma identidade de família que se congrega com alguns amigos, este Abraão e seus amigos, e seus parentes. Mas depois disso, Abraão vem por meio de uma descendência do seu filho Isaac, Jacó, e Jacó dá origem ao que conhecemos como povo de Israel. Entendendo que Israel, para Kabbalah, significa direto ao Criador, não necessariamente ser de uma determinada nação, de um país determinado, mas sim direto a ele, direto ao Criador, uma conexão. Então Abraão deixou essa geração e aparece depois o que conhecemos como o primeiro homem de nação judaica, que se chama Moisés. Moisés, então, por meio da constituição de um povo, que se chama povo hebraico, eles então tomam este conhecimento da Kabbalah e estruturam por meio de um método e ocultam através da Torá. Então a Torá é o livro que se vê, mas que escondido disso está a quarta fase, que é a Kabbalah. Portanto, ficou a partir de daí oculta dos homens, sob um povo, uma nação, e sob um idioma, e sob um alcance espiritual. Entendem? Não significa que este povo fosse portador absoluto disso, mas somente de um grupo dentro deste povo. Por isso que a Kabbalah é direto a ele. Não é que um determinado povo tenha toda a sabedoria. Eles podem portá-la, mas estava sempre ocultada, porque este é o método da Kabbalah, a ocultação e a busca da revelação. Depois de Moisés surge, aproximadamente no ano 160, 180 da Era Comum, o Hashmi, Shimon Bar Yochai. E isso é importante, importantíssimo desenvolvimento para o desenvolvimento da Kabbalah, porque este homem, junto com 9 outros homens, o que eles fizeram? Numa cova, escreveram o grande livro da Kabbalah, o livro do Zohar. O livro que durante muito tempo, através de perseguições, buscas, muitos quiseram buscar porque consideravam como um segredo, o segredo da Kabbalah. E muitos homens foram a estes lugares buscar o livro do Zohar, mas este livro foi ocultado.
foi ocultado até um determinado tempo, porque neste livro do Zohar estaria revelada toda a história da humanidade. Neste livro está o segredo da medicina, do funcionamento do sistema, como funciona o corpo humano. E neste livro se diz há mais de milhares de anos que a Terra era redonda, grandes homens encontraram isso, encontraram, por exemplo, funcionamentos da energia atômica, etc. Neste livro está todo o segredo. Mas não são só segredos, nós falamos de segredos da revelação para o último processo da história. Neste processo da história, o Zohar aparece novamente com uma força, por meio de quê? Por meio dos homens do fim do tempo. O final do tempo se determina de 1500 adiante, o último processo da história. Aí surge um grande cabalista que se chamou Ari, Isaac Luria. Isaac Luria é um homem que vocês devem saber, ele fez e formou o método luriano. O método luriano, que é o método que a Kabbalah tem no que se chama a revelação dos mundos superiores. A segunda parte deste ciclo de 3 fases chama-se o nível intermediário. No nível intermediário, você vai entrar, vai aprofundar este mundos superiores, as Sfirot, Partsufim, sistemas de luzes, etc., que o Ari revelou por meio dos seus livros, das 10 Sfirot, as portas das reencarnações, o livro da vida, que são textos que o Ari escreveu e que hoje se codifica. E também o Haim Vital, que escreveu, seu aluno, sim, porque é importante, veremos mais adiante, que um cabalista tem a conexão, encontra a revelação e outro escreve. E isso passou textualmente com Ari. O Haim Vital escreveu, mas chegou um cabalista no início do século XIX, perdão, estamos falando de 1870 e poucos, onde este cabalista, Baruch Sulam, que nasceu no final do século XIX, significa o dono da escada, Baruch Sulam. Seu nome era Yehuda Shlag. Mas colocaram o codinome Baruch Sulam, que é o dono da escada. Ou seja, Baruch Sulam, o grande cabalista do século XX, mostra todos os passos por meio de seus escritos, das suas descodificações, os 25 níveis de alcance dos graus espirituais até chegar à revelação. 125 níveis. E então ele toma, por isso que é o grande cabalista deste tempo, ele toma todos os ensinamentos dos cabalistas, a Torá, o Zohar, o Ari, e escreve todo um grande compêndio de livros escritos, artigos, que estão relatados e revelados por meio dele, toda a Kabbalah para a nossa época. Ou seja, nós recebemos por meio do Baal Sulam toda a revelação completa da Kabbalah para a nossa época, com toda a informação do mundo moderno, com todas as adequações de distintos cabalistas. Então, Lusato, etc., outros cabalistas, não vamos nomeá-los porque agora não tem importância, mas podemos dizer que quando chega o Baal Sulam, ele abre a Kabbalah ao mundo e escreve no ano 1900, por meio do ano 1920, que uma grande nuvem se aproximava da Europa. Então ele, ao sentir essa revelação que teve, saiu da Europa e foi viver em Jerusalém. Em Jerusalém formou uma escola, escreveu vários artigos, a vários jornais como a Nação, em que ele mesmo fazia tudo que era a impressão, conseguia financiamento, escrevia artigos e dividia. Na sua época, não foi exitoso, podemos dizer,
Porque exitoso é medido pela quantidade de pessoas e seguidores. Se fosse assim, não foi exitoso. Mas para nós, os cabalistas, é exitoso. Porque tudo que escreveu, tudo que revelou, toda essa luz que dissipou, se transformou via luz que por meio do Rabash estendeu ao mundo. E nós vemos como neste livro se chama Kabbalah para o estudante. São os escritos dele, e ao ler este artigo não podem negar que por trás desses escritos, dessas palavras, existe uma revelação plena. Porque por não saber nada, mas por meio do tempo você verá que neste livro tem todo um alcance de um homem que dedicou sua vida a Kabbalah. Para a sua época? Não, para o nosso tempo. Para quem? Para você, para mim e para todos os homens que hoje vivem neste tempo. Portanto, hoje, o método que seguimos do Baal Sulam e o Dr. Michael Leitman hoje chegou a ser aquele que nos dá esta ferramenta com paciência, dedicação. Como já sabem, por exemplo, que ele virá aqui fazer um grande trabalho aqui na América, uma epopeia, digamos assim. Ou seja, como se fosse uma grande busca e meta na sua vida. Então, estamos próximos do fim, não sei se já fizeram as consultas para ver. Teremos mais 15 ou 10 minutos pelo atraso que tivemos. Podemos continuar? Senão ficaremos até aqui. E deixamos a última parte por dar. E também não responderemos perguntas. Tem pergunta? Mas tem a lição de terça. Isso? 15 minutos mais. Ótimo. Então, por favor, temos mais 15 minutos. Então, falando do conceito geral, a Kabbalah é a história de um ensinamento acumulativa que vai do mais conhecido ao desconhecido, que vai trabalhando ao aporte, um processo histórico, e você é quem constrói este mosaico. Como diz a Torá, nenhum dirá que foi ensinado por outro, mas sim que cada um dirá que foi ensinamento por sua própria alma. Em outras palavras, a revelação da Kabbalah não é nada senão o que você tem dentro de si, que se revela e você percebe como se fosse fora. Também o que dizemos agora é uma das tantas posições que existem, e é o melhor, como tantas ideias que existem, filosóficas, religiosas no mundo, ou altruístas, mas não. Nós dizemos porque por meio do tempo você vai entender o que dizemos agora. Tudo que você vê, aprende, é dentro de si, que é revelado e você vê como fora. Vamos, Ricardo? Outra pergunta. Quais são os princípios da Kabbalah que usam este método, algo assim? A verdade é que, meu amigo, nós podemos dizer que existe um método, sim. Existem passos. Eu vou dizer, talvez não entenda. O método consta de 3 partes. As 3 partes constantes são os escritos ou textos, um professor que tem um determinado grau de realização espiritual, um grupo, e condicionado uma 4ª parte chamada disseminação. Este é o método. Mas este método tem várias variáveis. Veja, por que, professor? Porque entendemos, ao estudar o professor, outra concepção dele. Isso vamos estudar depois. O que é o grupo? E você verá que o grupo é mais o que você entende como grupo. Talvez a construção de uma sociedade e o que são os textos, efetivamente.
tudo que os cabalistas escreveram e desenvolveram disso. Mas o mais interessante é não que isso atua isolado, as quatro partes. Elas estão totalmente conectadas uma com a outra. Agora, este método dos cabalistas, ou é de um cabalista em particular, ou ao longo da história, sempre houve grupo, textos, professor. Meu amigo Ricardo, a resposta é sempre o método foi o mesmo. A condicionando é que cada parte do método há algo que predomina mais que outras. Historicamente, em algum local houve mais professor e menos escritos, porque havia menos acesso a escritos. Há 1500 atrás, por exemplo. Por exemplo, imagina você, se um professor levasse todos os textos que temos hoje no Kabbalah.info, quantas carretas, porque eram pergaminhos. Então, obviamente, há diferença. Então, o Ari mudou o alcance. Depois de Ari se abriu a Kabbalah. E uma maior profundidade. Alcançou o máximo movimento do que uma alma pode chegar, o ser humano, que é o nível 125. Depois, o que fez o Baal Sulam chega a este nível e começa a fazer todos os escritos para chegar ao mesmo nível do Ari. Então, o método, obviamente, é como um médico, digamos assim, você é médico, você dá uma receita para a pessoa e a receita vai com várias condicionantes. Portanto, é isso que vamos estudar. Temos a receita, então quantas vezes ao dia, quantos comprimidos, em que momento vai tomar, quando vai fazer depois. Não, não, tá certo. Se eu estiver dizendo errado, me diz. Então, você que é doutor. Então, o tema é que a pergunta, essa é a receita. Então, sigam participando e vão entender. Não é preciso saber a Torá para estudar Kabbalah? Sim ou não? Para estudar a Torá, se exige um alcance elevado. Primeiro, a Kabbalah, a Torá está escrita numa linguagem cabalística, escrita por cabalistas. O que está escrito aqui, há várias formas de aprender no sentido de ter, de tomar, entender. Um é o primeiro nível, qualquer um pode fazer. E há quatro níveis de profundidade. E o quarto nível, como foi escrito numa linguagem de raiz e ramos, ou seja, numa linguagem de um ramo material que tem a ver com um ponto espiritual. Uma raiz que não está na materialidade, não está no espaço e tempo. E a Torá é um sistema de correção, um sistema de correção da alma. Parte com uma letra e é contínuo, sem vírgula nem pontos, até a última letra, num único livro. Fala de 5 livros, mas também são 5 mundos. Outra coisa profunda, o que fala é o desenvolvimento da alma humana do início ao fim. Tem toda uma vergadura de alcance. Então, quando se estuda a Torá, quando se alcança este nível, o mesmo nível de Moisés, e se consegue captar o que está escrito. E nós estudamos um extrato da Torá nas classes, que nos dirige o nosso professor no Instituto Bnei Baruch, classes. Também estudamos o Tes, do Baruch Sulam, que explica todo o processo de como captar a realidade, porque são apenas 10 sefirot, que é uma luz única em repouso, e daí vamos entendendo um pouco este processo. Não sei aprofundar mais. Não, não, porque depois falaremos. Na outra parte, vamos entender o Zohar como se estuda o Zohar. Não deve estudá-lo de forma direta, mas sim todo um trabalho interno com respeito à leitura. Daí depois entenderemos o que é algo mecânico e tampouco para adquirir a sabedoria.
porque existe o conhecimento. Por isso que se dizia no início da classe que vocês podem saber de memória os textos e não conquistar nada. E aqui existe um método ensinado pelos cabalistas de como se conectar com a linguagem da Kabbalah, com o texto da Kabbalah, que foi feita no estado espiritual elevado, que nos fala dessa realidade oculta de nós. Então, de alguma forma, o cabalista e o professor ensina como fazer com que a pessoa comece a penetrar no texto e entender o que está escrito aí. E ao entender, começa a revelar nessa realidade este mundo espiritual diante dos seus olhos. Porque não tem o sentido desenvolvido, da alma desenvolvida para captar. Então a Kabbalah é a revelação do Criador neste mundo. Por isso que dá essa ferramenta e uma sabedoria que permite que a pessoa aqui e agora possa revelar o que estava oculto. Veja, Ricardo, antes de concluir os 5 minutos que restam, na Kabbalah se fala do ponto no coração. O que é o ponto no coração? Então, em algum momento desta classe, ou seja, quando a pessoa, depois da busca constante, talvez não só por meio desta vida, mas sim de várias vidas, se pergunta a razão da sua existência. Quando uma pessoa se pergunta a razão da existência e começa a buscar, por aqui e ali, e finalmente chega a Kabbalah, e começa a descobrir e conecta a sua parte, sua centelha, com a alma infinita, se começa a desenvolver o ponto no coração. Ou seja, hoje você está desenvolvendo uma pequena parte para formar o ponto no coração. E o que você conecta nessa busca, você desenvolve o ponto no coração. Mas cuidado, não se acredita mais que sejam os outros, mas sim pensar o privilégio que se é dado de ter a revelação nas suas mãos. O uso que você faz dela é o quanto vai se aproximar dessa revelação. Portanto, dependerá do quanto o seu desejo, o quanto de prazer vai ter. E é aí que vamos estudar com vocês algo que agora vamos revisar. E o Ricardo disse que o que a Kabbalah ensina, ela vem de lekabel, de hebraico, receber. Então todo ser humano, todo ser vivente, primeiro ser vivente, depois ser humano, uma diferença entre ser humano e ser vivente. Não só que são animais, mas que podem ser também animais de 2 patas. Podem ser seres viventes. O ser humano, quando começa a desenvolver isso, então começa a entender, a se conectar com outra realidade ou outro mundo. Portanto, o que você vai estruturando agora é que por meio do seu desejo, você vai tendo preenchimento, e esse preenchimento que vai lhe dar prazer. Um prazer, um prazer. E na medida que você vai tendo carências, nós falamos da busca espiritual, não falamos do outro mundo. Depois veremos como se desenvolvem os desejos deste mundo e qual é o processo. Mas aqui, para que o ponto no coração se desenvolva, você deve começar a sentir um vazio, um desejo por algo distinto do que já teve, e começa a receber preenchimento. E vai vivendo todo um processo de preenchimento, um novo preenchimento, aumenta seu vaso, há um desejo de ser vivente, depois em vaso de recepção, depois o vaso de recepção se preenche de doação, depois mais doação, aumenta o vaso, não só o seu vaso, vários vasos, não, um só vaso, etc, etc. Todo este processo que você vive é por meio deste desejo e desenvolvimento do ponto no coração. E finalmente se dá conta que o seu ponto no coração é só uma centelha de 600 mil centelhas mais que dá origem à alma infinita. A alma que tem toda a essência de Adam Rishon, a alma que foi conectada por meio de todo um processo de desenvolvimento do tempo. Portanto, amigos e amigas, chegou o momento, queremos agradecer ao Departamento de Produção e mais o Departamento de Produção a vocês. Primeiro, pela paciência. Imaginem o que significa para vocês essa primeira classe e um tremendo problema
Mil perdões pelos problemas técnicos do início da lição e pela paciência de nos esperar, que vocês tenham este ponto no coração aí, esta conexão que lhes dá o desejo de poder esperar este momento, e obrigado pelo atraso. Quantos conectados tivemos? Antes queríamos lembrar e convidar a todos que nesta terça tem a segunda parte, perguntas e respostas, onde com amigos do Brasil teremos a lição ao vivo para vocês responder. Vamos aprofundar os temas ainda mais. Vamos responder perguntas e dúvidas que possam ter. E um tema novo que vão somar, que é a estrutura da criação, o início da criação, de como a Kabbalah explica como foi criado antes do universo e qual a relação entre desejo, criador, que é a base para se entender a sabedoria nas próximas classes. Então, não percam a lição de quarta, onde vamos falar deste tema, partes da história de Kabbalah, o que é o Criador, o que a Kabbalah entende por Criador, o que é espiritualidade, como eu posso aceder a ela, e vão responder perguntas, dúvidas. Terça-feira, 9 da noite, vocês recebem o link do Zoom para acessar a lição, e faz parte também do nível fundamental. Sempre haverá uma classe domingo e terça, aprofundando temas, perguntas e respostas. E não esqueçam que perguntas que vocês possam enviar ao chat também vão ser entregues aos amigos. Não esqueçam. Agora já foi uma classe, então vocês vão dizer, hoje vai ter mais, então eu tenho mais interesse de ir aos congressos. Repetir novamente. Por favor, podem ver, colocar. Vamos terminar então. Queremos terminar com um vídeo. Queremos pedir antes, depois pedir que coloque o vídeo. Temos as datas. Então vocês podem entrar. one.kabbalah.info. Isso. Ok. Então, one. Então, o que queremos dividir com vocês? Deixar o convite feito. Já tivemos vários conectados. Perdemos as contas de quantos? Olha, uma enorme lista. Então, não ficaremos 15 minutos lendo. Então, como temos tantos conectados no Zoom, vamos deixar pendente para a próxima semana quantos tivemos. É uma saudação do Lancinho. Sim, saudação a todos os amigos de todas as partes. Somos iguais. Então, vamos deixar com o último vídeo agora, fechando a classe. Obrigado pela paciência. Muito obrigado. Obrigado à parte de produção técnica que hoje esteve dirigida pelo Antônio Binochet, Mônica e Carlos, e a moderadora Montserrat e Ângeles. Muito obrigado. Deixamos com o vídeo e concluímos. Obrigado. Nos vemos na próxima classe. Revelar o Criador é estar conectado com Ele, conhecê-lo, conhecer seu caminho, meu destino, tudo que a partir dele desce este mundo, como ele maneja todas as marionetes, o teatro que deu forma, como muda essas coisas e como nos conduz por certo processo e uma meta. Tudo isso se chama revelação do Criador, que é toda a criação, com todo o seu motor interno, com todo o seu programa e toda a sua finalidade. Tudo isso se chama revelação do Criador. Então, para nós, para a pessoa não tem consciência até onde soluciona tudo. Não há um conhecimento que não esteja incluído nele. É um bebê que chega à situação em que tem uma relação direta com sua mãe e a partir de então está seguro de como vai crescer, como vão prover tudo e vai ver quem vai cuidar tudo.
A revelação do Criador à criatura preenche todos os vasos da criatura, todas as carências, porque é a fonte da vida. Sim, muitas vezes me perguntaram o que isso te traz de concreto. O que te dá a Rav? O Rav responde: estar bem.